Olá, pessoal! Estamos aí na nossa terceira semana, estudando um pouquinho mais, falando um pouquinho mais sobre essa espiritualidade, trazendo um pouco mais esse evangelho, né, dentro do nosso lar. E como a gente vem falando aqui do livro Fonte Viva de Chico Xavier, esse capítulo número 3, que chama Na Grande Romagem, é um capítulo muito bonito. E eu quero ressaltar um trecho muito importante que é bom para a gente começar a nossa reflexão, que fala o seguinte: quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens serão interpostas entre o nosso pensamento e o céu em largos trechos de senda? Insolúvel a resposta. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Hoje é suor intensivo, amanhã é responsabilidade, depois é o sofrimento e em seguida é a solidão. Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível alcançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante, pelo menos alguns milímetros. E o que eu quero falar hoje é exatamente isso. Às vezes, a vida se coloca tão cruel diante da gente, né? São desafios que todo mundo vem vivendo hoje, tanto em relação à saúde física, aos desafios que a gente vem vivendo em relação às perdas e as restrições que a gente vem passando em relação à Covid-19. Não somente isso, mas também desafios sociais, desafios econômicos, financeiros, espirituais. Todos esses desafios, né, que parece que para você encarnar como ser humano aqui na Terra, você precisa assinar um termo de compromisso falando: estou disposto a passar por tudo isso. E às vezes a nossa trajetória, ela parece que ela não tem destino. Parece que a gente não sabe para onde a gente vai chegar, né? A gente se vê perdido diante de alguns cenários, a gente se vê perdido diante de algumas situações, a gente esmorece, a gente desanima, a gente enfraquece, perdemos as esperanças, né? Mas a espiritualidade sempre fala com a gente no sentido de que é muito importante manter isso ativo. É muito importante você manter essa chama interna, mesmo não sabendo aonde você vai chegar, para que você consiga, pelo menos, andar 1 milímetro por dia. Um dos grandes desafios no desenvolvimento espiritual é você olhar simplesmente para o seu processo individual. Não é olhar para o quantas vezes a pessoa que está próxima a você lê livros sobre espiritualidade durante o ano, quantas vezes ela vai em centros espíritas ou igrejas ou qualquer outros locais que sejam. Não é você se preocupar quantas vezes ela teve uma graça atendida, mas é você olhar para o seu corpo, para a sua experiência, para o seu espírito, o quanto que você tem feito isso, no sentido de o quanto isso tem te trazido benefícios. Se você vai uma vez à igreja, uma vez ao centro espírita no mês e que isso te preenche de forma onde te transforma como ser humano, onde te permite ser uma pessoa melhor nos seus atos, nos seus pensamentos, nos seus relacionamentos, isso já é grandioso. A gente não precisa ficar se comparando no quanto que o amiguinho faz, mas é na intensidade que eu sei oferecer diante dos meus cenários, diante dos meus desafios, diante do meu conhecimento individual. Então a passagem de hoje, né, que ela vem falar dessa grande romagem, a nossa romaria, né, a nossa trajetória, o nosso caminhar, ele muitas vezes é sem destino, ele muitas vezes é incerto, a gente se sente inseguro, a gente olha para a espiritualidade em si e parece que a gente fala: nossa, mas eles não estão olhando para a gente, eles não estão nos ajudando, eles não estão abrindo esse caminho de espiritualidade. E na verdade eles estão. A gente que não consegue enxergar que esses desafios, que essa lágrima, que essa solidão, que esse medo, que essa angústia, são sentimentos necessários de serem sentidos para que a gente se conheça mais,
para que a gente saiba administrar isso de forma grandiosa e extrair desse suco de frutas que a vida traz pra gente o melhor do seu nutriente, né? A evolução espiritual, quando a gente pensa, ela não é simplesmente você saber grandes nomes que escreveram livros e que falaram de coisas bonitas a respeito de um universo espiritual cósmico superior. Não é isso. Falar de espiritualidade é você traduzir isso dentro dos seus relacionamentos, dentro da sua casa, dentro das suas emoções, dentro daquilo que você consegue oferecer socialmente e olhar para os grandes avanços que você consegue propor. Não é saber quantos livros e ler todos os livros de Chico Xavier, mas é, às vezes, ler um livro que tem um capítulo, que tem uma passagem que transforma a sua vida e que te coloca à disposição de ser um ser humano melhor, de ser uma pessoa que olha para o próximo e olha para si mesmo, que ama o próximo e que ama a si mesmo, de forma inconsciente, no sentido de que eu me amo grandemente, mesmo diante de todas as minhas imperfeições. Não tenha medo da sua trajetória. Não fique preocupado, preocupada quantos livros você precisa ler, nada disso. Apenas acredite nesse poder, nessa chama interna que você tem para você fazer a sua caminhada, para você aproveitar as suas experiências, essas oportunidades que a vida te dá através de espinhos, através de lágrimas, através de grandes desafios de luto, de perdas, de inseguranças, mas acredite que isso são oportunidades. Abra a sua mente para escutar o que essas situações têm para te falar. Quanto mais a gente reprime sentir isso na nossa vida, mais desafiador fica. E não é papo para a gente jogar aqui e conversa fora. É realmente sério. A gente adora, a gente ama olhar para situações agradáveis da nossa vida e falar: que delícia, que maravilhoso, viajar, amar, fazer tudo isso, que coisa grandiosa, que coisa deliciosa. Mas também se abra a sentir essa mesma paixão pelas suas lágrimas, pelos seus momentos difíceis, pelos seus desafios. Integre esses sentimentos no ser humano que você é. Quando a gente faz essa integração, a gente une o nosso lado sombra e o nosso lado luz. E a gente consegue ser completo por inteiro. Diante daquilo que a gente sabe oferecer, como a gente sabe oferecer, no momento que a gente também está disponível para oferecer. E espiritualidade é isso, é essa prática, essa vivência, esse dia a dia, é o olhar a sua própria receita de vida. E não a receita de vida do outro ou o que projetam que você seja, mas é você escolhendo os seus ingredientes, sabendo dosar o quanto de ingrediente você vai pôr em cada receita, para que você mesma consiga chegar ao sabor ideal da sua vida. Um beijo para vocês e uma excelente semana.